Olá, meus irmãos, amados, queridos, a paz de Cristo, Rei da Glória, que essa paz esteja abençoando você, invadindo a sua mente, o seu coração, neste dia. Mas não só neste, amanhã, depois, o mês inteiro, o resto do ano e os anos que se seguirem enquanto aqui estivermos. Porque depois que nós formos para o céu, aí está garantida, né? Que a paz vai mesmo tomar conta da nossa vida, do nosso ser. E quem é que não almeja isso, né? Acredito que todos nós almejamos, né? Eu estou aqui, já está meio tarde, são 5h20, querendo gravar aqui, mas eu fiquei esperando, eu estou esperando um telefonema de fora do Brasil, e a pessoa não me ligou ainda, e eu estou esperando, e se entrar aqui eu vou ter que desligar a ligação da pessoa, porque senão vai atrapalhar a nossa gravação. Esperei até agora eu vou tentar gravar aqui. Muito bem, o que nós temos estudado até agora? No nosso último encontro, na semana passada, nós chegamos no 6º dia, e o que aconteceu nesse 6º dia? Aconteceu que não só nós esperávamos, né, que é a criação do homem, mas o próprio Deus esperava, ansiava por esse 6º dia, porque seria exatamente o dia em que ele ia criar o homem. Nós já vimos que no 6º dia Deus não criou só o homem. Primeiro, eu gosto de falar assim, mas a gente não sabe exatamente. A primeira parte do dia ele criou os animais, e nós vimos que foi assim de uma beleza imaginatória nossa, né? Deve ter sido uma beleza esplendorosa ver a terra, da terra surgirem, a terra produzir os animais, né? E é um espetáculo assim que só na imaginação mesmo, né? E na segunda parte do dia, então, nós lemos Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então vamos lá, de novo. E Deus disse, aí eu estou no versículo 26 do capítulo 1, façamos o ser humano, mas tem tradução que diz um homem, né? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eu lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Muito bem, nós já falamos aqui, né, nessa parte aqui do 6º dia, nós já vimos essa questão da alimentação do homem, né? Vimos que só depois, e a Idenir é que nos trouxe esse entendimento mais firme, que só depois do dilúvio é que Deus permitiu que o homem matasse os animais para lhes servir de alimento. Até aqui, os homens tinham que comer, quer dizer, os homens, Adão e Eva, tinham que comer as árvores, as ervas que dão semente e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E a gente já viu isso, né? Não vamos estar repetindo aqui. Também já vimos essa questão da imagem e semelhança de Deus,
que ele colocou no homem que ele criou, né? Por quê? O que seria a imagem e semelhança? Significava que o homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o ser de Deus. É isso que significa ser a imagem e semelhança. Então nós vimos o quê? Que o ser humano é pessoal, ele é inteligente, ele é consciente, ele é criativo e ele usa uma linguagem como Deus. A gente leu aqui, né? Às vezes em que no capítulo 1 a Bíblia diz assim, Deus disse, Deus falou, Deus determinou, Deus haja isso, surja isso, né? Então o homem também é um ser de tudo que Deus criou, o homem é o único capaz de falar e se comunicar. Depois nós vamos estar vendo, já no capítulo 2, que a Bíblia diz que Deus vinha se encontrar com o homem e a mulher na viração do dia e conversavam. Então ele se comunicava com o homem. O que eles falavam? Não me aperta não, que aí eu não sei. Eu posso imaginar um monte de coisas que falavam, mas, né, a Bíblia não revela, então vamos ficar só com isso, que havia uma comunicação entre Deus e o homem. Mas quando chegar lá, no dia de estudar isso, quem sabe, né? Quem sabe a gente encontra algum rolo perdido do Mar Morto que diz, né, qual era a conversa. Brincadeira, né, gente? Isso é impossível. Mas vamos lá. Então, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Deus criou um ser moral, um ser que é amor, um ser que é justiça, um ser com condições de exercer a bondade e condições de retidão, de ser reto. Todos esses atributos que Deus colocou no homem são atributos de Deus, que ele conferiu à sua criação, ao ser que ele estava criando. Então, nós tínhamos parado aí. Vamos seguir mais um pouquinho aqui agora para, né, continuar nosso estudo. Estamos quase terminando o capítulo 1. Então diz assim, quando a gente fala que Deus deu, né, de seus atributos, colocou dos seus atributos no ser humano, no homem, né, e na mulher também, que são as suas criações, e criação única, diferente de tudo que ele havia criado, é bom que a gente lembre aqui que, na realidade, Deus não atribuiu a esse ser, que é a sua imagem e semelhança, todos os seus atributos. Não, porque senão o homem seria Deus, né? Então, por exemplo, Deus é eterno, o homem não é. Ele não conferiu a eternidade ao homem que foi criado, né? Quando a gente diz que Deus é eterno, não quer dizer assim que Deus não morre. Não, Deus não morre não. Mas ele é eterno porque não há um ponto da existência de Deus. O homem foi criado. Então a gente sabe a partir de quando o homem surgiu. Deus é eterno no sentido de que ele sempre existiu. Estão entendendo, né? E o homem não. Deus, a gente sabe, ele é onipotente, o homem não é. Onipotente significa, gosto aqui na minha garganta, significa que Deus tem todo o poder, o homem não tem, tá? O homem não tem. O homem, Deus, ele é onipresente, significa o quê? Ele pode estar presente em muitos lugares ou em todos os lugares ao mesmo tempo. O homem não é onipresente. Deus é onisciente, o homem não é onisciente. O que é ser onisciente? É ter ciência, conhecimento de todas as coisas, passado, presente e futuro. O homem não é onisciente. Então, o fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus não quer dizer que ele seja igualzinho a Deus. Mas significa o quê? Mas significa
que ele tem características que refletem o ser de Deus, tá? O homem não é igualzinho a Deus. Quando a gente fala assim, mais semelhança, muitas pessoas pensam que então Deus tem cabeça, tronco, membros, né? Braços e tem ouvidos. Aí vocês vão falar assim, não, se lê, a Bíblia fala, né, que Deus se inclina para ouvir. Gente, existe uma figura de linguagem que esclarece isso. Quando você quer dar para Deus os atributos, as condições humanas, né? Porque Deus é um espírito. Precisamos entender isso, que Deus é espírito. E como que é o espírito de Deus? Você quer saber? Vai lá em Apocalipse, né? Quando João vê Jesus no seu trono assentado, né? Ou quando o Daniel, quando fala do ancião de dias. Perceberam? Então, é complicado a gente querer achar que Deus tem essa forma humana, esse contorno humano. Então, Deus é um homem, então ele tem, né? Vamos imaginar ele forte, como aqueles deuses mitológicos, Thor, né? E aqueles outros todos que só o Rômulo que saberia dizer aqui para vocês esses deuses mitológicos. Não, esqueça isso. Quando a gente fala imagem e semelhança, nós estamos falando das características que refletem o ser de Deus, tá? Mais os atributos morais, tá? Mais esses atributos, não é isso? De bondade, de misericórdia que o homem tem. Aí vocês vão falar assim, peraí, Osileia, mas tem tanta gente má no mundo? Tem mesmo. Por quê? Por que essas pessoas são mais más do que nós somos? Por que nós não temos coragem de roubar um cordão de uma idosa, um cordão, né, de ouro de uma idosa, e ela deixar você arrancar o cordão, mas a gente não satisfeito com isso, dá um tiro e mata? Porque nós hoje já começamos a adquirir de novo a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, conforme eu já falei na aula passada, ela está sendo restaurada em nós, aos poucos. Lembra que eu falei do espelho? Quando você toma banho e o chuveiro está muito quente, aí quando você sai do box, olha para o seu espelho, está embaçado, completamente embaçado. É assim que estava a imagem de Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso. Agora, à medida que o homem aceita Jesus e vai se regenerando, a imagem começa a sair aquela névoa que está no espelho, mas ainda não tem uma imagem perfeita de você mesmo. Quando eu tomo banho, eu vejo isso. Eu saio do box, né? Tá muito frio aqui, e eu vou olhar no espelho, o espelho não tem imagem nenhuma, eu não apareço. Aí eu pego uma toalha e dou uma secada nele. Aí ele dá, mas a imagem ainda não está perfeita. A imagem ainda não está a minha imagem real ali, né? Agora, quando é que nós vamos adquirir essa imagem perfeita? Só quando nós estivermos de novo no reino do Pai, tá? Diante do Pai, diante de Deus. Mas vamos lá. Quando Deus quis fazer um ser assim, a sua imagem e semelhança, Deus tinha alguns objetivos. Então nós vamos falar aqui, eu acho que são quatro objetivos que Deus teve ao fazer um homem. Primeiro, Deus queria que esse homem, que essa criatura que ele criou, distinta das demais coisas que ele havia criado, Deus queria que ele fosse o seu representante aqui na Terra. Vamos entender isso. Na cultura do Antigo Oriente, aí, tanto lá no Egito, como na Babilônia, esses lugares, gente, já existia lá na época de Moisés, hein? Egito, Babilônia, como entre os cananeus, que era a terra, né, para onde Moisés estava levando eles, para a Cananéia, para a terra dos cananeus, os reis, os soberanos, o faraó, os imperadores, eles eram vistos como representantes de Deus na terra. Os súditos tinham que adorá-los como se eles fossem os representantes de Deus na terra. Era desse jeito, tá? Tinha que ser assim.
Por causa disso, porque eles eram considerados os representantes de Deus na Terra, eles reinavam com poder absoluto, e muitos deles com tirania, com fascismo, né? Era desse jeito que eles reinavam. E além disso, só o rei, só o soberano, ou faraó, ou imperador, só eles eram considerados filhos de Deus. Olha que coisa mais absurda, né? Mas era assim a cultura do Antigo Oriente. Se você não fosse soberano, você não era filho de Deus. Se você não fosse o faraó, não era filho de Deus, né? Então, essa visão de que o único representante de Deus na Terra seriam os reis, os soberanos, os imperadores, os faraós, ela cai por terra agora, né? Quando a gente aprende que Deus nos criou com a sua imagem e semelhança para que nós fôssemos seus representantes na terra. Agora, aqui, o que acontece? Moisés, ele passa isso para o povo de Israel que está chegando lá na Terra Prometida. Ele mostra que todos os homens têm a imagem de Deus e que são representantes de Deus também sobre a terra, porque mais adiante Deus vai dizer, né? A gente já leu aqui. O que Deus vai dizer depois que ele criou o homem? Dominem sobre tudo. Isso não era só para o primeiro casal, Adão e Eva, não, mas para os descendentes também, exatamente porque são representantes de Deus. E isso, pasmem, chega até nós. Nós somos representantes de Deus na terra. Por quê? Porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. Aí, está me ocorrendo agora, eu quero partilhar. Veja a nossa responsabilidade. Porque se eu faço uma coisa ruim, eu estou representando mal, né, ao meu Senhor, a quem me constituiu seu representante. Olha a responsabilidade que a gente tem, né? É isso aí. Segundo objetivo, intento de Deus ao criar o homem, a sua imagem e semelhança. Deus queria alguém com quem ele tivesse comunhão e que se relacionasse com ele de uma maneira inteligente, de uma maneira significativa e de uma maneira voluntária. Deus não queria boi de presépio, né? Como a gente fala, que fica assim balançando a cabeça, né? Não, Deus não quer isso. Deus quer que voluntariamente a gente se aproxime diante dele, a gente reconheça a sua autoridade sobre a nossa vida, a gente queira ser dirigido por ele. É por isso que Deus criou o homem. Agora vocês vão falar assim, então Deus precisava do homem? Não, gente. Não que Deus precisasse disso. Porque na pluralidade de pessoas da divindade, já havia diálogo, já havia conversa. O pai conversava com o filho, que o filho conversava com o Espírito Santo, que conversava com o pai, havia entrosamento entre eles. E tanto eu posso afirmar isso, porque aqui, como é que ele diz? Façamos. Houve um conselho, que a gente já disse aqui, que é de Deus com Jesus e com o Espírito Santo. Então eles conversavam, vamos fazer? Façamos então? Façamos. É interessante, agora me surgindo também aqui, que esse verbo aqui, façamos, dá uma ideia assim, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer assim? Não, acho melhor assim. Tá, então tá, agora todo mundo está concordando? Então façamos. Não parece uma coisa assim? Mas é coisa minha, tá, gente? Né? Não leva isso a sério, não. Parece que houve essa conversa de como é que nós vamos fazer essa criatura que voluntariamente vai querer ter um diálogo conosco. E cada um deu um palpite, quando estava tudo pronto, então fechou? Concordamos com isso? Concordamos, então façamos. Façamos o homem, né? Deus não precisava e Deus não precisa do homem, mas ele quis fazer na sua criação um ser com o qual
ele pudesse se comunicar de uma maneira inteligente, significativa, voluntária, amorosa. Ele quis fazer um ser que compreendesse que ele era o Criador. Então, se ele era o Criador, ele tinha interesse em manter íntegra a sua criação. Estão entendendo? É do interesse de Deus que nós sejamos íntegros, perfeitos, santos, inabaláveis, com uma fé tremenda nele, porque ele é o nosso Criador. Quando eu vou orar para Deus me curar ou curar outras pessoas, sabe o que eu falo para Deus? Eu falo assim: Senhor, o Senhor não me fez com essa doença. O Senhor não fez o meu irmão, minha irmã com essa doença. Ou não pensou de eu vir ao mundo, ou meu irmão, minha irmã, com essa doença. Isso foi uma degeneração genética, provocada não sei por quê, não é isso? Pais que fumam ou que usam drogas, não é isso? Então, eu não sei por quê, ou tiveram um problema, um problema genético, um problema nas suas células, no seu DNA, e geraram filhos assim. Mas não foi plano de Deus. Então eu falo assim: Senhor, o Senhor que fez, o Senhor sabe como consertar. Não é isso? Essa não é uma verdade? Ele fez, ele sabe como desfazer esse mal que está no nosso corpo e desculpa, e fazer de uma forma correta, do jeito que ele pensou e fez lá no Éden, Adão e Eva. Então, por essa razão, ele fez esse ser que nós conhecemos como homem, fez para ser uma pessoa com quem ele tivesse comunhão e que se relacionasse com ele de uma maneira inteligente, de uma forma significativa e de uma forma voluntária. Terceiro ponto. Estamos vendo aqui os pontos pelos quais Deus teve o objetivo de criar o homem. Terceiro ponto. Deus cria esse ser como macho e fêmea. Não é um ser como macho e fêmea, não. Ele criou, na realidade, Deus não cria um ser, ele cria dois seres. Agora vamos entender uma coisa aqui. Essa palavra Adão, a palavra Adão, ela é genérica. Ela, na realidade, ela designa a nossa raça adâmica, tá? Porque quando Deus criou, tá? Quando ele cria o homem, ele cria Zacar, que é o macho, e a Nikbá, que é a fêmea. São duas palavras diferentes de Adão. Adão é a raça. Nós pertencemos à raça adâmica, que somos descendentes de Adão. Mas nós não somos Adão, os homens não são Adão, as mulheres não são Eva. É a raça que nós pertencemos. Quando Deus criou, ele criou Zacar, que é o macho, e criou a Nikbá, que é a fêmea. Qual a importância disso? A importância disso, meus irmãos, é que ele cria macho e fêmea, que na maneira de falar hoje a gente diz assim: Deus criou o ser humano, homem e mulher. Eu acho até que a gente falou isso aqui, né? Quando a gente leu aqui, quer ver? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem, ou seja, fez o ser humano. Aí primeiro ele fez o homem e depois ele fez a mulher. Os dois são seres humanos. Seres humanos. Literalmente, no hebraico se diz, olha como que está no hebraico, que é o original, escrito ali em Gênesis, por Moisés, a língua original. Deus criou o homem macho e fêmea. Tá vendo? Então, quando fala Adão, você está falando da raça. Quando você fala de homem, você está falando ser humano. Agora, quando você diz ser humano, você divide em macho e fêmea. Duas pessoas distintas, separadas, tá? Pessoas distintas e separadas. Então, o que eu estou querendo dizer? Que essas duas pessoas são iguais diante de Deus, porque ambos têm a imagem de Deus,
e a semelhança de Deus. Portanto, os dois, macho e fêmea, têm valor, têm dignidade, têm honra, têm direitos inalienáveis pelo fato de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tudo isso é a mesma coisa, tá? Falar mais, porém, todavia, entretanto, contudo é a mesma coisa. Contudo, então vamos lá no contudo. Contudo, Deus os criou diferentes, macho e fêmea, ou se você preferir, homem e mulher. Entenderam? Estão entendendo bem? Então vamos lá. Deus criou esse ser distintos biologicamente. Por que eu estou dando essa ênfase aqui? Já daqui a pouco eu vou terminar. Deus criou distintos biologicamente e é aqui que a gente enraiza a nossa ideologia de gênero. É aqui que está a ideologia de gênero. Por quê? O que nós queremos dizer com isso? Que a biologia é quem determina o gênero, não é a sociedade, não é o governo, não são as leis. É a biologia. Deus criou seres distintos, biologicamente diferentes. Entenderam? Biologicamente diferentes. Não é a sua escolha ser, eu quero ser mulher ou eu quero ser homem. Não. Mas a biologia é quem determina o que a gente é. Quem é macho, quem é fêmea fêmea. Quem é macho é homem, quem é fêmea é mulher. É assim que Deus os criou lá no Éden. Entenderam? É desse jeito. Iguais em quê? Naqueles atributos que Deus quis colocar para eles. O homem é um ser inteligente, a mulher é também. O homem é um ser que se comunica, a mulher é também. O homem é um ser que tem característica da bondade, a mulher também. Tem característica de lealdade, a mulher também. E vai por aí afora. Tá entendendo? Eles são distintos, mas eles são iguais, porém distintos, mas se completando biologicamente com o propósito de quê? De expressarem essa comunhão entre si. O amor do homem, da mulher, a relação entre eles, o relacionamento sexual, eles precisam ser diferentes. Estão entendendo? Precisam ser diferentes, mas unidos, mas juntos, tá? Então vamos lá. Deus os fez macho e fêmea para que eles pudessem se multiplicar. O objetivo deles serem diferentes era isso, para que eles pudessem se multiplicar, estabelecer família, criar filhos, criar cultura da origem do povo que eles pertencessem, para que fossem para o seu louvor e para a sua glória, para o louvor e para a glória de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Tá? Leiam lá depois com calma que vocês vão ver isso. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, quando a gente entrar no capítulo 2, nós vamos ver assim com mais detalhes, tá bom? Que aí parece que Deus está criando de novo, né? Homem e mulher, mas não é. É um reforço que Moisés faz, detalhando melhor essa questão da criação do homem. É o capítulo 2. O quarto propósito, já estou indo para o final, o quarto propósito, o quarto objetivo de Deus ao criar o homem é o seguinte: Deus os criou para dominar sobre a criação. Deus criou o homem para que o homem pudesse dominar tudo mais que ele havia criado para o homem. Deus criou para o homem, para servir para ele de alimento, para ser para o seu prazer, né? O sol, a lua, as estrelas, a chuva, né? Que vem do firmamento, tudo isso para o prazer do homem e para que o homem dominasse isso tudo, dominasse a terra, dominasse os animais, né? Todos os seres vivos, dominasse a plantação,
tudo isso. Deus manda que eles dominem sobre todos os seres vivos. Desta forma, quando Deus dá esse poder ao homem, ele está fazendo mais uma distinção do homem que ele criou e da mulher do resto da criação. O resto da criação não domina nada. Mesmo os outros seres vivos, que são os animais e as aves, não dominam nada. O homem, sim, ao homem foi dado o poder de dominar os seres vivos, tá? Por que isso é importante? Porque hoje em dia, a visão que se tem do homem é que o homem é um animal racional. A gente até fala isso também, né? O homem, nós humanos, nós somos animais racionais. Tá bom. Nós somos, sim, animais racionais como os outros. Há um sentido que nós sejamos um animal como os outros, mas nós somos de um tipo diferente. Nós fomos criados de maneira diferente, distintos do restante da criação. Então, há um valor diferente para o homem e para a mulher. Deus fez distinções e ele sempre faz distinção. Lembra quando a gente estava estudando os primeiros versículos do capítulo 1, que a gente falou isso, que Deus não é o mundo não é Deus, Deus não é o homem não é Deus, né? O homem, ele não é os animais não são o homem, não é isso? Então, Deus é um Deus que faz distinção. E essa distinção, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vive de princípios. Se você pegar o princípio, aí a gente vê uma série de princípios ligados a essa distinção que Deus gosta de fazer. Então Deus fala nos puros, nos impuros, nos fiéis, nos infiéis, nos pecadores, nos salvos, né? Nos ímpios e nos pecadores. Então Deus é um Deus que ele faz distinção, tá? Ele faz distinção. O próprio Jesus, ele fez uma distinção sensacional que está Mateus capítulo 6, Lucas 6. Eu não vou saber aqui falar direitinho para vocês, mas procurem lá. O que Jesus fala? Ele fala assim, se Deus sustenta as aves do céu, quanto mais a vocês. Tá vendo? Olha a distinção que Jesus faz dentro desse entendimento de que Deus criou o homem para ele dominar, para ele ser superior às aves. Deus fez o homem para ser superior às aves, superior aos animais, para dominar a terra. Quando Jesus fala isso, Jesus mostrou que diante de Deus o ser humano tem mais valor do que as aves. Por quê? Porque é o único ser que ele criou a sua imagem e semelhança e colocou esse homem como seu representante. Entenderam? Então esses 4 objetivos estão aí, consegui pelo menos fechar esses 4 objetivos. Na semana que vem, nós vamos ver 2 aspectos muito importantes nessa determinação de Deus, nessa orientação de Deus para o homem. Eu criei vocês com esse e com aquele objetivo. Aí nós vamos estar vendo isso a partir da semana que vem. Ok, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, invadindo seu coração. Eu tenho que marcar aqui para eu saber onde é que eu parei. E que, hoje é 18, e que você sinta que você é diferente, que você é especial, que você tem valor para Deus. Você tem muito valor para Deus. Deus criou você, meu irmão, minha irmã, de uma forma especialíssima, com todo zelo, com todo cuidado, com todo enlevo, porque Ele espera de você um relacionamento estreito com Ele, que você se comunique com Ele, que você o ame, que você entenda o propósito para o qual você foi criado, o propósito para o qual nós fomos criados. Amém?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe.